Fala, meus amigos, família, ou você que está passando por aqui. Deixa eu gravar o vídeo. Fala, meus amigos, família, ou você que está passando por aqui. Eu tô aqui hoje para gravar o meu vídeo anual. Eu gravo uma vez por ano nesse canal. Mas de verdade. Mas de verdade, eu espero que nesse ano eu grave mais vezes. Eu tô aqui para compartilhar com vocês hoje 5 coisas com base na mensagem que eu preguei ontem na nossa igreja, em Tiago. 5 coisas para 2026, para você acrescentar na sua lista, no seu planejamento de 2026. Pode ser que seus planos falhem, mas essas 5 coisas não pode falhar em 2026 com base nessa mensagem de Tiago, capítulo 1. Ah, o Olavo com esse pato agora. O pato não funciona, né? Nós vamos gravar, você quer falar pra mim que tu tá ouvindo o som do pato. Ô, Lavinho, o pato tá gravando aqui o vídeo. O pato tá gravando. Número 1. Tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. É isso mesmo. A vida cristã, ela é cheia desses paradoxos. A vida cristã é paradoxal. Quem quer ser o primeiro, que seja o último. Quem quer ser o maior, seja o menor. Aquele que quer ser o líder, que sirva a todos. Para você encontrar a sua vida, você precisa perdê-la. E aqui também há um mistério. Há uma alegria reservada para os crentes, para os filhos de Deus, mesmo em meio às provações. E nós devemos ter isso por motivo de grande alegria, o fato de passarmos por várias provações. Porque Tiago vai nos responder no versículo 3 do capítulo 1. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Por mais que a gente sofra, a gente fique confuso, a gente não saiba qual decisão tomar. A gente fica perturbado, perplexo, prostrado muitas vezes, no meio das provações e das dificuldades que todos nós passamos. Há uma promessa pra gente aqui. A promessa de que depois de cada provação, nós estaremos mais fortes, fortalecidos, mais perseverantes e mais íntegros, com um caráter mais santo, mais próximo de Cristo. Isso é uma promessa feita a nós. Então quer dizer que durante essa provação, e pode ser que no dia 31 de dezembro de 2025 e no dia 1º de janeiro de 2026 você estava passando por alguma provação, você deve ter por motivo de grande alegria que nesse processo, durante essa provação, ainda que você não tenha essa percepção e talvez você até murmure durante esse processo, você está sendo aperfeiçoado. Você está se tornando mais perseverante. E talvez depois disso ainda você esteja mais apto para fortalecer e tornar outras pessoas mais fortes e mais perseverantes, com um caráter mais santo também. Enquanto eu estava estudando a carta de Tiago, uma coisa que eu acho muito curiosa. Tiago era meio irmão de Jesus. Eu fico imaginando, né, se o meu irmão, um dos meus irmãos, fosse o Messias, fosse o Filho de Deus e ao mesmo tempo o meu irmão.
Que doideira, né? Pois é, essa era a situação de Tiago. E a segunda coisa que você deve colocar na sua lista aí para 2026. A primeira, tenha por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. E várias aqui tem o sentido de toda sorte de, todo tipo de provações. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Primeira coisa, temos esse motivo de grande alegria. Segundo, sabedoria. Você acha que você precisa de sabedoria para 2026, para a sua vida? Eu tenho certeza que eu preciso. Olha o que o versículo 5 diz. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça a Deus. Pedir a Deus implica orar. Nós precisamos orar e buscar sabedoria em oração. Alguns dizem que os joelhos de Tiago eram tão grandes quanto os joelhos de um camelo, de tanto que ele orava. Isso faz todo sentido, pensando na mensagem que ele deixou a respeito da sabedoria. E aqui é o único lugar onde nós vamos encontrar a sabedoria acessível dessa forma. Nós precisamos pedir a Deus, pedir em oração. Nós temos motivos para confiar que Deus responde às nossas orações. O Dr. Marcos Eberlin, uma vez eu ouvi ele dizer sobre, acho que é o episódio de Josué, capítulo 10, ele descrevendo do ponto de vista científico, quando o Sol e a Lua param. E ele afirma o seguinte, que para que a coisa toda funcionasse do ponto de vista científico, não daria certo para só o Sol e a Lua. O universo deveria parar para que aquilo acontecesse. Então, Deus atendeu a oração de um servo e julgou que deveria responder parando o universo a favor do seu servo. Esse é o Deus que nós cremos, que ouve a nossa oração e responde. E há uma condição aqui. Peça, porém, com fé. Versículo 6. Em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Tome uma decisão para 2026. Você precisa decidir. Você não pode ser inconstante. Precisa pedir com fé, confiando que Deus vai responder. Outra coisa interessante que a gente vai ver aqui nos versículos seguintes, 9 e 10, é Tiago falando a respeito da pobreza e da riqueza, que é um tema que ele vai tratar na carta também. Então, aqui o pastor Tiago, ele vai deixar a sabedoria divina, que ensina tanto os pobres quanto os ricos a conviverem em harmonia uns com os outros e com Deus. O pobre deve saber que há um verdadeiro tesouro nos céus, onde a inflação não atinge, onde o ferrugem não consome, e uma coroa esperando por ele. E ali, de fato, está o nosso tesouro. O rico também deve saber que tão carente quanto qualquer outro ser humano e caído, ele também depende totalmente da graça de Deus. Terceira coisa que você deve levar para 2026. Versículo 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Isso também é sabedoria divina. Não culpar a Deus por nossas tentações, pelas tentações que sofremos. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Terceiro item da nossa lista: levar a sério o pecado. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Não pela cobiça do próximo, mas pela nossa própria cobiça. O objetivo do texto aqui de Tiago é enfatizar o caráter
bondoso e puro e santo de Deus, em contraste com a nossa natureza. E por isso nós devemos levar a sério o pecado. No versículo 16, não se enganem, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus era o mesmo ontem, hoje e será eternamente santo. E nele não há pecado. Nele não há erro, não há maldade. Não é Ele quem nos tem. E é sábio nós não culparmos a Deus e colocar no banco dos réus e julgar como Deus deveria fazer as coisas. Isso é um desafio para a nossa vida. Recentemente, uma moça de 19 anos, Isabel Veloso, ela, na luta contra o câncer, Deus a recolheu. E em uma de suas entrevistas, ela, com bastante sabedoria, ela reflete o que está aqui. Ela diz que não cabe a ela questionar a Deus a respeito do que ela estava passando. Que ela deveria aceitar a vontade dele, entender que a vontade dele era melhor do que a dela, independente da circunstância dela. Quarto tópico de coisas para 2026, baseadas em Tiago, capítulo 1. O pastor Tiago escreve aqui no versículo 21. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Interessante a escolha da palavra aqui pelo pastor Tiago, né? Acolham com mansidão a palavra implantada em vocês. Eu não diria apenas ler a Bíblia, mas meditar, acolher essa palavra, o Evangelho da salvação. Nós precisamos. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é o fundamento da nossa fé. Hoje há tantas vozes, tantas pessoas falando tantas coisas a respeito de religião, a respeito do próprio Deus. Nós não podemos ser levados pelo que essas pessoas estão dizendo. Nós devemos ter a nossa própria conclusão a partir da revelação de Deus para nós, que é as Escrituras. Leia a palavra de Deus. Leia a Bíblia. O Salmo 119, se não o maior, um dos maiores salmos escritos, fala a respeito disso, de como que a palavra de Deus nos dá vida e nos alimenta. Se nós de fato somos gerados, como está aqui no versículo 18, gerados por Deus, a partir da palavra dele, nós não temos fome de Deus e da palavra dele, alguma coisa está muito errada conosco. Utilize a tecnologia a favor do seu crescimento espiritual. Use o seu celular, use aplicativos onde você tem versões da Bíblia disponíveis que te lembrem de meditar e orar a palavra de Deus. E por último, e talvez o mais importante, a nossa cereja do bolo aqui, para o nosso planejamento 2026. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Se nós lemos a Bíblia e nós não praticamos, se nós não obedecemos e não vivemos, nós estamos contando uma história para nós. Nós estamos nos enganando. Não se engane. Aqui vale a gente lembrar do que o próprio Jesus disse. Aquele que ouve as palavras de Cristo e as pratica é semelhante ao homem que edifica sua casa sobre a rocha. Que em 2026 nós possamos obedecer como verdadeiros discípulos de Cristo a sua palavra. E não apenas ouvir e esquecer, como o Tiago nos aconselha aqui. Que Deus abençoe seu 2026, meu amigo, meu irmão e família, ou você que está passando por aqui. Se inscreve no canal aí, curte esse vídeo, se te abençoou, e já se inscreve aqui no canal para mais vídeos como esse. Valeu, um abraço, Deus abençoe, e um feliz 2026, abençoado 2026.